Tem Não, a uma gente irmã tem chamada que Susan Damasio. Entrando. Ela entrou e saiu. Quem que é Susan Damasio? Os Não irmãos conheço. conhecem? Não? Ela entrou aqui, eu fui dar permissão, ela caiu. Eu não sei quem é. Só se a Arlete convidou alguém. Acho que não, Não, acho não que é. conheço ninguém. Só Não, conheço Não, a né? Eu Flávia também só. não. não, é tranquilo. Isso. Só perguntei porque apareceu aqui Susan Damasio, eu fui dar a permissão, ela caiu. Deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui no WhatsApp. Mas tá bom. Vamos lá, eu vou pedir para a Arlete fazer a leitura de Mateus, capítulo 6. Iaguinho, fica aí em Marcos 9 e depois você vai para o versículo 2 de Marcos 9, tá? E nós vamos para Mateus 6, da irmã Arlete, e depois a irmã Arlete também vai para Mateus 18, Mateus 18. Então a Arlete vai ficar com Mateus 6 e Mateus 18, do versículo 21 ao 35. Tá? E o Iago vai ficar com Marcos 9. Vocês vão entender o que é o perdão governamental. Eu não sei se os irmãos já estudaram o perdão governamental. Eu aprendi recentemente o perdão governamental por causa dessa obra aqui. E eu confesso que eu entendi muita coisa que está acontecendo na minha vida. E que ainda irão acontecer, tá certo? Mas quão precioso é esse processo? Elas... Tá aparecendo aqui, Susan Damasio, eu vou dar permissão, tá? O Anderson, é Marcos capítulo 9, qual versículo? Marcos capítulo 9, versículo 2, tá? Tem uma irmã aqui chamada Susan Damasio. Eu quero dar as boas-vindas para a irmã, deixar ela à vontade para participar aqui do nosso encontro. Hoje nós estamos com pouquinhas pessoas, tá? Alguns irmãos acabaram tendo outros compromissos, mas quer dizer que você está mais do que bem-vinda aqui, tá bom? Irmã Susan, se quiser, o microfone é seu, você pode falar. Fica à vontade também para compartilhar qualquer coisa. E se tiver dúvida aqui no que a gente estiver falando, você também pode parar e fazer a pergunta, levantar a mão, fique na sua mais plena vontade, tá bom, irmã? Bem-vinda. Deixa eu abrir aqui na tela. Beleza, Iago? Deu para você entender? Deu sim, consegui achar aqui. Fechou. Então vamos ver aqui, irmãos, só para também dar um pequeno contextozinho para a irmã Susan, nós estamos falando do perdão governamental, irmã. Nós vamos falar o que é esse processo que acontece na vida do crente. Lembrando que antes há 3 perdões, o perdão eterno, o perdão delegado à igreja e o perdão de comunhão. O perdão eterno é aquele que Deus perdoa os nossos pecados para salvação e tira de nós a condenação. Isso acontece de forma eterna. O perdão delegado é o perdão que o Senhor passa para a igreja transmitir para os que vão sendo perdoados, compreender que eles já foram perdoados. Isso pode acontecer na hora que a igreja pode falar, irmão, seus pecados foram perdoados. No momento que você confessou, seu pecado é perdoado. Ou no momento que você aceitou Jesus, você recebeu perdão, seja batizado. Então a igreja ela tem essa função de declarar o perdão de Deus. O perdão de comunhão, que é aquele que a gente peca. Embora nós não entramos em condenação por causa do perdão eterno, nós entramos em perda de comunhão por causa dos nossos pecados específicos. Os pecados de comunhão têm que ser confessados para a gente restabelecer a comunhão com Deus. Isso aparece lá em 1 João capítulo 5, capítulo 1, versículo 7, que diz, se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, esse é um tipo de perdão que nós temos que ter no nosso dia a dia, porque nós pecamos. E nós temos que confessar e pedir o sangue do Cordeiro sobre aquele pecado. E agora nós estamos falando do perdão governamental, que é um perdão diferente dos 3. Existe os 3 mais 1. Esse perdão governamental, ele é muito diferente, porque ele não é uma coisa de você confessar, pedir perdão. Vocês vão entender que é um processo. O perdão governamental, ele não tem a ver com você se arrepender e pedir perdão. É um processo que você tem que passar. E esse processo é o que é chamado de a mão governamental de Deus. E o perdão governamental é o cessamento desse processo da mão de Deus. Nós vamos entender conforme a gente vai estudar hoje, nos próximos minutos aqui, sobre o perdão governamental. Então, eu vou pedir a leitura agora para a irmã Arlete fazer a leitura dela. Mateus 6, capítulo 14, Mateus capítulo 6, versículo 14 ao versículo 15, e o Iago vai ficar com Marcos, capítulo 9, versículo 2, e depois a irmã Arlete vai voltar para Mateus 18 e continuar a leitura. Podemos começar com você, Arlete? Sim. Por favor. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará.
Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Nós vamos entender que o processo de perdão com Deus, ele é um pouco delicado, tá? A irmã Arlete leu esse capítulo, eu quero ler um pouco o capítulo anterior, que é o capítulo 5, tá? Lembrando que essa leitura da irmã Arlete se refere ao Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é quando Jesus sobe a montanha, e na montanha que Jesus sobe, ele chama os discípulos e deixa a multidão lá embaixo. Então, todo o processo do capítulo 5 até o capítulo 7, e o encerramento do capítulo 7, são palavras dirigidas aos discípulos que subiram a montanha. Porque apesar de que Jesus possa ter mais discípulos, nem todos subiram a montanha. E a multidão é certo que não subiu. Então são palavras altas, são exigências altas que o Senhor fez. Então o Sermão da Montanha são palavras fortes, duras, reais, que o cristão deve absorver para a sua vida cristã, porque ele confere na montanha todo o caráter do cristão, todo o caráter que Deus quer para o cristão. Ali inclui as leis que o Senhor preparou para os cristãos atualmente, né? Divergindo-se da lei de Moisés. Porque lá ele fala assim, o que foram dito os antigos disseram, não adulterarás. Quem disse isso? Está lá na lei de Moisés, né? Mas Jesus fala, eu porém vos digo. Quando ele fala eu porém vos digo, ele está estabelecendo uma nova lei. Estabelecendo uma nova atitude que o cristão tem que tomar. Não é só evitar o adultério, mas é evitar olhar para a mulher com desejo. Né? Então Jesus está tratando de uma outra coisa. Moisés trata de uma coisa, Jesus trata de outra. Moisés trata com o pecado. Jesus trata com aquilo que faz você pecar. Então o Sermão da Montanha é muito alto, irmão. E ali, uma das coisas que ele fala, no capítulo 5, Mateus capítulo 5, versículo 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não assassinarás, e qualquer que assassine ficará exposto ao juízo. Porém, eu vos digo, qualquer que se enfurecer contra o seu irmão ficará exposto ao juízo. E qualquer que diga a seu irmão, raca, ficará exposto perante o sinédrio. Agora é um julgamento mais pesado. O sinédrio tinha 70 integrantes. Era como se fosse uma corte, julgando uma pessoa. E a pessoa que entrava no sinédrio, antigamente, ela poderia ser executada ali mesmo, no sinédrio. Tá? E qualquer que diga moré. Então, ele fala assim, ó, qualquer que enfurecer contra o irmão, qualquer que chamar o irmão de raca, e qualquer que chamar agora o irmão de moré. Só para esclarecer para os irmãos, a expressão raca e moré, na Bíblia, são expressões aramaicas. Raca, ele dá uma ideia de, uma expressão de desprezo. Algumas Bíblias traduz por louco, né? Mas não é essa palavra, louco. É que louco, para nós, na língua portuguesa, é uma palavra que a gente, além de rechaçar aquela pessoa, a gente a despreza, a põe de lado, porque não liga para aquele maluco, não, aquele cara é doido. Tipo assim, sabe? Mas o raca, ele quer dizer o seguinte, é como se você desprezasse aquela pessoa, evitasse aquela pessoa, e dissesse palavras de desprezo para aquela pessoa. É mais ou menos o que a gente chama hoje de bullying. O bullying que acontece nas escolas, acontece bullying na igreja de Deus. Você desprezar um irmão por qualquer coisa. Isso é chamar o irmão de raca. Quando você chama o irmão de raca, você está sujeito ao sinédrio. Ou seja, Deus pode punir você com as punições do sinédrio. Agora, quando você chama o irmão de moré, olha qual é a punição. Ficarás exposto à guerrena de fogo. Que não é condenação, viu, irmão? Porque irmãos não são condenados. Voltemos ao perdão eterno. O perdão eterno já perdoou todos os meus pecados. Mas o que é ser exposto à guerrena de fogo? É Deus me tratar de uma forma mais dura do que eu ser exposto ao juízo, exposto ao sinédrio. Isso aqui é a mão de Deus. Quando a irmã Arlete leu que se eu não perdoar a ofensa do meu irmão, Deus tampouco perdoará a minha ofensa, o fato de eu não liberar o perdão para certas pessoas me faz eu ser exposto à mão de Deus. Irmão, cair na mão de Deus não é fácil. Não é fácil cair na mão de Deus. Só que Deus só põe a sua mão sobre seus filhos. Deus não põe as suas mãos sobre pessoas que não foram nascidas de novo. As pessoas que não foram nascidas de novo, Deus entrega elas ao seu próprio destino. Agora, seus filhos, ele põe a mão, porque ele precisa disciplinar o seu filho. Agora chega um estado nosso, que a gente fica tão bloqueado nas coisas de Deus, que Deus ele chega a pôr uma mão pesada, que além de nos disciplinar, essa mão nos pressiona a nos fazer ficar em situações das mais deploráveis possíveis. Então, não perdoar o irmão é cair sobre a mão governamental de Deus. Eu não posso fazer isso. Eu não posso deixar de
Então, irmão, não, se você tem problema com o irmão, seja ele quem for, perdoe. Seja incrédulo, seja crente, você tem que perdoar. Porque qualquer retenção de perdão faz com que Deus castigue você. Não adianta a gente pregar a bênção de Deus e a gente ter problemas com perdão. Tá certo? Então, o perdão que a gente tem que oferecer ao irmão, perdoar o irmão que nos ofendeu, ele é fundamental, tá? Eu vou pedir para a irmã Arlete também fazer a leitura de Mateus 18, a partir do versículo 21, para a gente entender essa questão. Melhor ainda. Mateus 18, 21, irmã, você vai ler bastante, tá? Até o versículo 35. Ok. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seu servo. Tendo começado a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo, porém, o servo com que pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos, ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, e que se pagasse a dívida. O servo, pois, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Tem paciência comigo, que te pagarei tudo. O Senhor teve compaixão daquele servo, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Tendo saído, porém, aquele servo encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia 100 denários, e segurando-o, sufocava, dizendo-lhe: Paga o que me deves. Este, caindo-lhes aos pés, implorava: Tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não o atendeu, mas foi-se embora e mandou conservá-lo preso, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus companheiros o que se tinha passado, ficaram muitíssimos tristes, e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então, seu senhor, chamando-o, disse-lhe: Servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida, porque me pediste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti? Irou-se o seu senhor e o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, do íntimo do coração, não perdoar a seu irmão. Que palavra, hein? Só para fazer um esclarecimento, explicar, né, o que são esses valores que está nessa parábola que a irmã Arlete leu. Aquele que devia 10.000 talentos para o rei, e não tendo com que pagar, rogou ao rei que tivesse misericórdia, que desse mais tempo, etc., que perdoasse ele. O rei, tomado de compaixão, o perdoou. 10.000 talentos, só para vocês terem uma noção, equivalem a mais de 340 toneladas de ouro. Quanto é uma tonelada, irmão? 1.000 quilos. Nós estamos falando aqui de mais de 340.000 quilos de ouro. Então, se você calcular esse valor pela grama do ouro, que eu não sei quanto que está hoje, e depois você calcular essa grama no que equivale o quilo, você vai chegar a um valor que é impossível de pagar. Então, na parábola, o senhor está querendo dizer que ninguém é capaz de ter 10.000 talentos de ouro para poder pagar uma dívida. Se você chegou numa dívida de 10.000 talentos, ela é impagável. Então, essa dívida aqui está se referindo a qual dívida? A dívida que Jesus pagou por você na cruz, porque ela é impagável. Só que acontece, esse servo que recebeu o perdão, então ele está representando o quê? Que ele foi salvo, que o perdão eterno chegou até ele. E o perdão eterno chegando até ele foi salvo. Porque ele não tinha como pagar a dívida, Deus paga a dívida dele no Filho. Ou seja, Deus paga a dívida em si mesmo. Deus na cruz pagou a dívida dele. Quando ele encontra um companheiro, aqui esse companheiro tem que ser uma pessoa também que é do Senhor, que é companheiro dele. Na parábola aqui, essa pessoa devia para ele 100 denários. Se eu não me engano, um denário equivale a um dia de trabalho. Então aqui equivale a 100 dias de trabalho. Cerca de 3 meses de trabalho. É um dinheiro, mas é pagável. Seria mais ou menos hoje como se fosse 3 salários mínimos. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. É pagável, correto? E o que ele fez? Esse que recebeu o perdão eterno, chegou e chacalhava. E ele falava, paga. E ele fala, tem misericórdia, dê paciência, que eu vou te pagar. Dê mais um tempo. Aí ele não deu o tempo para ele e o prendeu. E o prendeu na prisão. O que isso significa, irmão? Quando você não perdoa o irmão, você o prende. É uma prisão que você provoca naquele irmão.
Isso é muito sério nas coisas espirituais. A gente não tem noção da seriedade disso. Toda vez que você retém um irmão por não perdoá-lo, você o prende, ele fica preso. E isso pode até mesmo ser sentido espiritualmente. Isso é muito ruim. Só que acontece, a Bíblia fala, na leitura da irmã Arlete, que os servos do rei viram aquilo. Quem são esses servos? São os anjos. Não sei se os irmãos sabem, nós estamos sob o governo dos anjos. Tem um livro do Escriba do Reino chamado Governo dos Anjos sobre o Mundo e a sua relação com a igreja. Irmãos, os anjos estão o tempo todo aqui, vendo, atuando. Tem anjo que entra na igreja. Tem anjo que está sendo aprendido pela igreja e tem anjo que está governando o mundo e aprendendo com a igreja. Porque, embora os anjos não governam a igreja, eles aprendem com a igreja. Faltaria tempo para eu explicar isso para você. Mas a prova disso é que quando a mulher cobre a cabeça, ela está ensinando os anjos. Tá? Também me faltaria tempo para explicar isso. Mas só para os irmãos saberem. Os anjos, eles relatam as coisas para Deus. Não que Deus não saiba que ele precisa disso, mas Deus fez esse arranjo. Deus fez esse design. E ele aceita esse design. Do mesmo jeito que ele aceita quando Satanás vai lá acusar a gente diante dele, ele também aceita que os anjos dele relatem coisas que os anjos ficam tristes e se desagradem. E os anjos vão lá e vê que o servo não perdoou, o servo perdoado não perdoou um companheiro, que devia muito menos, né? Cerca de um dia de trabalho, ou seja, quanto é aqui? 100 denários, se você pegar 100 e dividir, dá mais ou menos 33 dias. Seriam 3 meses mais 9 dias. 3 salários mínimos, um pouquinho mais. E não perdoa. E prendeu aquele irmão. Quando chega, os anjos relatam ao rei, o rei manda chamar ele. E a irmã Arlete, ao ler, ela fala o seguinte, que aquele servo, por não ter perdoado, aquele servo malvado, que não perdoa, a Bíblia o chama de malvado, inclusive, né? Por fazer isso, ele é chamado de malvado. E aí ele não perdoa. E Deus faz o que com ele? Entrega aos verdugos. Quem são os verdugos, irmão? Os verdugos são os torturadores. Então há um trato que Deus faz até mesmo com uma pessoa salva. Um filho dele, ele faz ele ser tratado por verdugos. Ele não vai mandar a pessoa para o inferno aqui, porque ninguém vai para o inferno com uma dívida perdoada. Os 10 mil talentos foram perdoados. Mas ele vai ser tratado pela mão de Deus. Isso aqui, irmão, é o agir da mão de governo de Deus. E quando a gente cai debaixo da mão do governo de Deus, é duro, é difícil. Como que eu consigo esse perdão, irmão? Não adianta você confessar. Não adianta. Vou dar um exemplo aqui, eu não vou citar as passagens bíblicas, mas só para vocês terem uma ideia de que aqui não adianta confessar. Vocês têm que experimentar. Pedir misericórdia. A única coisa que você pode fazer é pedir misericórdia. Lembram de Davi? Sim. Lembra, né? Uhum. E a Bíblia fala que ele é o segundo coração de Deus, correto? Certo. Então ele não perdeu a salvação, ele não foi condenado, ele não foi destruído por Deus. E Deus teve a ousadia de chamá-lo que ele era segundo seu coração, e não somente isso. Deus fez que do seu lombo, da sua descendência, da sua árvore genealógica, viesse o Messias. Tanto é que Jesus é chamado filho de Davi, na sua parte messiânica. Então Davi ele teve uma honra muito grande em ser o pai de Jesus, na árvore genealógica da questão da genealogia de Jesus. De ser Jesus, vir dele como aquele que continuaria o reino. Né? É muito grande, Davi é muito grande. A gente não consegue colocar em palavras a grandeza e a honraria que Deus deu a Davi e a grandeza de Davi diante do Senhor. Entretanto, Davi cometeu um pecado muito grave. Davi adulterou e Davi facilitou que o marido da mulher que ele adulterou morresse na guerra. Então ele está lendo o salmo, ele está compondo o salmo e dizendo que ele foi perdoado. Então Davi foi perdoado. Correto? Sim ou não? Sim. Sim. Só que o profeta que é mandado lá para Davi, ele conta uma parábola que fala que tinha uma pessoa que tinha uma cordeirinha, e aí alguém foi lá e pegou a cordeirinha daquela pessoa pobre, foi lá e matou e comeu ela. Aí Davi falou assim, quem é esse? Chama esse aqui que você tem que ser morto. O profeta falou, é você. Porque aquele pobre da parábola era Urias, que ele tinha matado, e a cordeirinha era a mulher dele. Só que o que o profeta Natan fala? Aí quando ele conta isso para Davi, Davi fala, eu pequei. Pesado demais esse pecado. Quando Davi fala isso, depois que Davi tem esse choque, Natan já sabia de antemão que Deus tinha perdoado Davi. E talvez porque Davi já tinha confessado, não sei.
né? Ou porque Deus ia perdoar de qualquer maneira, porque Davi confessaria. Aí, irmãos, eu não entro nessa questão. Eu sei que Deus tinha perdoado Davi. E aí ele fala assim, seu pecado está perdoado, você não vai morrer. Isso se refere que Deus perdoa os pecados, irmão. Deus perdoa o pecado. Só que o que Natan falou? Natan falou, porém a espada não sairá da sua casa. Não terá paz. Aquilo que fizeste oculto, um outro varão fará às claras com as suas mulheres. Irmão, até o último dia de Davi, a espada ficou ali. O que aconteceu com Davi, irmão? Davi caiu na mão governamental de Deus. E foi perdoado quanto ao seu pecado de comunhão, que aquele pecado requeriria a morte dele. Ele tinha que morrer, mas Deus perdoou. Deus perdoa pecado, irmão. E perdoou Davi. De acordo com a lei de Moisés, ele teria que morrer, tá certo? Mas Deus perdoou. Só que Deus falou assim, a espada não sairá da tua casa. E depois daquele dia, irmão, a vida de Davi foi muito difícil. Primeiro ele perdeu o filho, que estava no ventre da Batseba, que era a mulher que ele tinha adulterado, que tinha feito essa traição com o marido. E a mulher não teve culpa, tá? Porque a mulher, veja bem, a mulher, naquela época, por mais que ela tivesse consentido, a gente não sabe se sim ou se não, ela era submissa. Então não caiu sobre ela essa mão, caiu sobre ele. Aliás, sobre ela caiu graça. Porque ela se fazer parte do rei, entrar na casa do rei, ela foi agraciada pelos benefícios do rei. Ela encontrou graça, mas ele encontrou disciplina, a mão de governo de Deus. A espada não saiu da casa dele, ele perdeu o bebezinho, ele jejuou, fez de tudo, o bebê morreu mesmo assim. Ele fez um censo lá com a população, e ele teve que se colocar lá como um intercessor para que a peste acabasse, morreu não sei quantas milhares de pessoas, e ele ficou muito mal com isso. Depois, o filho dele, um dos filhos dele, estupra a própria irmã, que era filha dele com outra, que naquela época podia ter várias mulheres, né? Ele teve filho com uma mulher, e teve um filho com outra mulher. O filho com a outra mulher se apaixonou pela menina, estuprou a menina, depois teve nojo da menina, expulsou a menina de perto dele, e a menina já tinha sido desonrada, perdida a virgindade. Aí aconteceu essa desgraça. Aí um outro irmão, que era o irmão daquela menina, da mesma mãe, foi lá e matou esse irmão que tinha estuprado a meia-irmã. Tudo isso na casa de Davi. Depois esse irmão que matou a irmã se rebelou contra o pai, fez o pai fugir para as montanhas, do mesmo jeito que o pai fugia de Saul. O pai teve que fugir do próprio filho. Esse filho depois foi pego pelo exército de Davi e foi morto. Então, Davi perdeu o filho que tinha se rebelado contra ele, que tinha matado o irmão, e o irmão que tinha estuprado a outra filha dele, que era a minha irmã dele, e o filho que ele tinha perdido na gravidez da Batseba, e os milhares que morreram naquele censo que ele fez. Isso não acabou até chegar Salomão, que teve que matar o seu irmão, que era filho também de Davi. Irmãos, foi muito derramamento. Sabe? O que aconteceu com Davi? Ele caiu debaixo da mão governamental de Deus. Isso é uma coisa que os cristãos acabam tendo que experimentar. Uns mais, outros menos. Dependendo do pecado que a gente comete, a mão governamental de Deus é muito pesada. E o que é ser perdoado disso? Perdão governamental não é você ser perdoado por Deus, porque Deus já te perdoou. Ele já te perdoou. A sua comunhão com ele está estabelecida. Davi depois continuou orando, buscando, escrevendo salmos. O problema é que o governo de Deus tem que ajustar o erro que foi cometido ali, e o tempo é de Deus. Irmão. Outro que caiu debaixo do governo de Deus foi Moisés. Quando ele feriu a rocha, Deus mandou ele falar, fala para a rocha, ele foi lá e bateu na rocha. E por causa disso ele não entrou em Canaã. Ele morreu sem precisar morrer no tempo. Ele teve que morrer antes do tempo. A gente chama isso de pecado de morte. Você comete um pecado e a morte vai ter que acometer você em algum momento. Isso mais ou menos foi o que aconteceu com Moisés. Tá certo? Isso é o quê? Governo de Deus. Moisés foi para o inferno? Não. Moisés apareceu no mundo da transfiguração para Jesus. Não apareceu? Com Elias. Moisés é um homem. Foi o maior profeta que Deus levantou. A Bíblia chama que não houve profeta como Moisés e nem nunca haverá. Tá certo? Para a Bíblia usar essa expressão, porque Moisés foi honrado por Deus. Você tem uma ideia? Moisés não teve sepultamento entre os homens. Deus recolheu o corpo de Moisés e guardou o corpo de Moisés. Ninguém sabe. A Bíblia fala que ninguém sabe onde foi colocado o corpo de Moisés. Porque Deus pegou o seu corpo. Só que Moisés não entrou em Canaã. Porque ele bateu 2 vezes na rocha. A primeira vez que ele bateu, foi Deus que mandou. A segunda vez, Deus falou, fala para a rocha. Ele bateu de novo. Aí ele não entrou na terra. Mentira. Porque bater de novo na rocha é Cristo. A primeira vez que você bate na rocha, você está falando, ferindo a rocha, você está falando, Cristo morreu. Cristo foi ferido. A segunda vez que você está batendo na rocha, você está fazendo Cristo morrer 2 vezes. E Jesus não pode morrer 2 vezes. E Moisés chamou o povo de Moré. Lembra lá do Moré de Mateus 5? Moisés disse pro povo assim,
ó rebeldes, pode brotar água da rocha? Essa palavra, ó rebeldes, não foi permitido por Deus. Além disso, ele foi e bateu, sendo que era para ele falar para a rocha. Então, irmãos, esse é governo. Eu podia dar vários exemplos aqui. Por causa do tempo, eu vou ter que parar com os exemplos. Mas quando a gente cai debaixo da mão do governo, o perdão governamental é quando Deus tira a mão. Nesse caso, ele não tirou de Moisés. Ele manteve a mão de governo dele até Moisés morrer. E no caso de Davi, ele não tirou a mão. A espada não saiu da casa de Davi até o dia que ele morreu. E pior, depois que ele morreu, continuou a espada. Porque Salomão foi lá e matou o seu irmão. Só que o que acontece? No livro aqui do irmão Lachmani, ele ensina que é possível ter o perdão governamental. O perdão governamental não é Deus perdoar você porque ele já te perdoou. No sentido de que ele recebe você, o pecado está perdoado. Não é questão de pecado, é questão de tirar a mão. Tirar a mão, tá certo? Esse tirar a mão de Deus é fundamental, tá? Mas como a gente consegue a cessação da mão de Deus? Para a gente entender definitivamente isso. Então, eu vou pedir para o Iago fazer só a leitura dele, para a gente não perder também essa leitura importante. Vamos lá. 6 dias depois, Jesus foi para o Monte Alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. A sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavanderia seria capaz de deixar. E os 3 discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Quem que estava conversando com Jesus? Elias e Moisés. Por que eu estou pedindo para você fazer essa leitura, Iago? Porque Moisés tinha cometido um pecado que fez ele cair debaixo da mão governamental de Deus. Mas isso não significa que ele não foi honrado, recompensado e cheio de glória, porque ele apareceu no Monte da Transfiguração para Jesus junto com Elias. Só que o que Moisés teve que passar durante a vida foi um trato disciplinatório de Deus. Tá? Isso indica que Moisés não precisou ser disciplinado no pós-morte. Tá certo, Moisés? Você está dizendo que eu preciso ser disciplinado? Existe a disciplina pós-morte. Existe também. Mas em vida, às vezes, é suficiente. Iago, por favor. Seria que meio assim, você teve a ação de cometer o pecado e você teria a reação, tipo, de aprender com ele. Isso, irmão. É perfeito. Sua analogia é perfeita. A própria Bíblia diz assim, aquilo que o homem semear, certamente ceifará. Deus ele tem que agir assim, porque nós somos filhos dele. Deus pondo limites em nós. Hebreus 12:5 diz assim, vós esqueceste a exortação que vos foi dirigida como a filhos? Meu filho, não desprezes a correção do Senhor, não desanimes quando ele te repreende. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga a quem acolhe como filho. É para a vossa correção que sofreis. Aqui é um sofrimento, irmão. Mas é um sofrimento de correção. Quando que Deus vai tirar a mão? Quando o seu sofrimento foi o suficiente para te corrigir. Isso, infelizmente, não é pregado nas igrejas. E às vezes a gente não sabe por que a gente passa por certas coisas. A gente sendo cristão, a gente fala, puxa, eu passo por tanta coisa. Mas às vezes isso é a mão governamental de Deus. Nós não devemos ficar tristes com a mão governamental de Deus. Porque a mão governamental de Deus é para nos corrigir. Então quando a gente cair debaixo da mão governamental de Deus, nós temos que beijar essa mão. A Madame Guyon, ela falava assim, eu beijo o cajado que me feres. Ela falava, né, que na comunhão que ela tinha com Deus, nas experiências que ela tinha com Deus, quando Deus vinha com o cajado, ela beijava o cajado. E está escrito lá no Salmo 23, a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado é para ferir, só que o Salmo diz que é consolo. E quem escreveu esse Salmo se não é Davi? Talvez o que mais sofreu com o governo de Deus. Mas ele entendia que enquanto ele estava debaixo da mão de Deus, ele estava sendo consolado por Deus, que apesar do sofrimento que ele estava tendo, era um consolo. Não dá para explicar isso, irmão, mas é um consolo. E aqui, lendo, Deus vos trata como a filhos, versículo 7. Qual é, com efeito, o filho cujo pai não corrige? Aqui ele está comparando com os pais humanos. Se estáis privados da correção, da qual todos participam, olha só, irmão, todos os filhos, de uma certa medida, caem debaixo da mão do governo de Deus. Todos. Não existe filho que não tem isso. Se tem um filho que não está sendo tratado por Deus, olha, é melhor a gente considerar, ligar um alerta. Que alerta? Será que ele é filho? Irmão, cuidado com essa teologia da prosperidade, da bênção, da vitória. Que por mais que Deus possa nos prosperar, nos dar bênção e vitória, acima de qualquer coisa, ele tem que transformar o nosso caráter. Ele tem que transformar-nos no caráter, na imagem dele. E se alguma coisa nos tira da aparência de Deus, ele tem que intervir.
Só que, de acordo com o texto, a Bíblia fala que todos os filhos participam disso. Uns mais, outros menos. Aquele que não participa disso não é filho. Olha só como o texto diz, ó. Privados da correção do qual todos participam. Caso contrário, sois bastardos e não filhos. Bastardos aqui não é para recriminar os bastardos, mas o bastardo é usado aqui como uma pedagogia, uma coisa para nos ensinar. O que é um bastardo? Ele parece um filho legítimo, mas não é. Então tem muito cristão que parece que é filho, mas na verdade é filho do mundo, é filho de outro. O filho do mundo, o filho de outro, esse não tem correção. Esse vai tudo bem, esse tudo vai bem. A vida é boa. Cuidado, irmão, com esse evangelho que não tem correção, que não tem a vara de Deus. Isso não é de Deus. Agora, ao mesmo tempo, quando a gente enxerga um evangelho que fala dessas coisas, nós temos que entender o que é isso. Isso é o governo de Deus. E o que é ser perdoado? O que é o perdão governamental, então? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando Deus me perdoa da sua mão governamental, ele cessa o sofrimento, ele cessa a correção. Mas quando que ele faz isso? Quando eu, debaixo do sofrimento do Senhor, aceito de bom grado o castigo, a vara, como a irmã que eu citei, a Madame Guyon, falava que como ela gostava dessas situações, porque ela tinha a oportunidade de beijar o bordão do Senhor. O que nós temos que ter em mente. Perdão governamental é você chegar diante do Senhor e se humilhar. Não peça para Deus tirar. Não peça para Deus. Apenas fala assim, Deus me dê graça. Me dê graça. Irmão, se você ler Paulo, ele tinha um espinho na carne. A palavra espinho está mal traduzida. No grego, a palavra significa uma estaca perfurante, como se fosse um prego de madeira, que perfurava a carne dele. A palavra espinho é uma péssima tradução. Está assim nas nossas Bíblias. No original é como se fosse um talo de madeira atravessando a carne. E diz que aquilo machucava Paulo, ao ponto dele dizer assim, orei 3 vezes, para Deus tirar essa peça perfurante da minha carne. O que Deus falou para ele? Qual foi a resposta? A minha graça te basta. Aleluia. É graça, irmão. Peça graça. Quando Paulo ouviu, minha graça te basta, o que ele fez? Ele parou de orar. Ele entendeu que ele não podia orar daquele jeito. Entendeu que aquilo, de uma certa maneira, é o governo de Deus. Ah, mas Paulo era tão santo. Paulo precisava daquela experiência para ele não se exaltar, porque ele foi para o 3º céu. E ele mesmo fala que por causa das experiências celestiais que ele teve, foi colocado essa peça perfurante na carne dele para que ele não se exaltasse. Então Deus permitia aquilo, e ele fala que aquilo que foi colocado nele era como se um anjo de Satanás viesse, esbofeteasse a sua face, golpeasse com os punhos fechados a sua face. Como é isso? Eu não sei. Não me pergunte se vinha um anjo realmente de Satanás, ou se ele chama esse anjo de Satanás como alguma coisa que estava acontecendo na vida dele, que a gente não sabe também o que é. O fato é, Deus não tirou essa experiência dele, dolorida. Deus disse, a minha graça te basta. Só para encerrar, agora eu vou encerrar mesmo. É a última passagem que eu vou ler. Eu vou pedir para a Arlete ler em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que vos exalte a seu tempo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Alguns cristãos veem essa mão do lado positivo, como se Deus estivesse protegendo ele. Mas se fosse a proteção de Deus, o apóstolo não diria humilhai-vos. O apóstolo diria descansai. Descansai debaixo da proteção de Deus. Ele não diz descansai. O que ele diz? Humilhai. Humilhai-vos. Porque essa mão é uma mão de governo. É uma mão que machuca. Uma mão que bate. Mas veja bem, é uma mão de amor. É uma mão que ama aquele que ele está corrigindo. Porque Deus ama a quem corrige. Não é assim que a gente aprendeu em Hebreus? E o que você faz quando você está debaixo do governo, quando você descobre por que você está passando certas coisas, por que você está acontecendo isso e aquilo com você? O que você faz? Você vai e se humilha. Se humilha, e se humilha, e se humilha. E aí você vai ter ansiedade. Você vai ter ansiedade para que isso passe. Você vai fazer com essa ansiedade? Você vai lançar ela diante de Deus. Vai se humilhar debaixo da mão e vai lançar a sua ansiedade diante de Deus, confiando que Deus está tratando dessa situação. E ele vai tirar essa mão quando ele vê que você foi devidamente adequado. Então, irmão, rapidamente trate o seu caráter. Não dê espaço para o pecado. Quando você perceber que você está se tornando uma pessoa que Deus precisa corrigir você, esteja pronto para mudar, porque essa
precisão para mudar vai fazer a mão de Deus ser removida de você. Irmã Arlete. Deus é bonzinho. Minha mãe, que tinha o costume de falar quando eu conversava alguma coisa com ela falava assim, Deus é bonzinho. Sim, Deus é bom, Deus é amor, só que eles esquecem que Deus é justiça, Deus é fogo consumidor. Eles não sabem esse outro lado, então, né? Deus é amor, sim, Deus é bom, só que Deus é fogo consumidor, Deus é justo, e ele tem que tratar o pecado, né? Amém. Se ele não trata o pecado, há uma... Exato, irmã. Deus não aceita pecado na gente, não. A gente pode pecar? Pode, mas Deus não aceita. E ele vai tratar. Não temas o tratamento de Deus. É como a Arlete disse. Deus é fogo consumidor. Mas o que ele quer consumir? O mal. O pecado que está indo na gente. Ele quer consumir, ele quer queimar, ele quer destruir, ele quer acabar com essa escória. Ele vai consumir o pecado. Exatamente, irmã. Agora, a prova de que Deus ama a gente é que quando ele faz isso pensando no nosso bem. E aí, se você ler Hebreus 12, você vai ver que a comparação que é feita ali é feita com os pais segundo a carne. O que ele fala dos pais segundo a carne? Que os pais também corrigem seus filhos. Quando os nossos filhos começam a querer fazer certas coisas que nos desagradam, a gente começa a disciplinar os nossos filhos. E quando que a gente tira a disciplina dos nossos filhos? Quando a gente percebe que o comportamento deles mudaram. Então, antigamente, a gente deixava os nossos filhos ir para a rua, brincar, etc. A gente descobre, por exemplo, que numa das brincadeiras eles machucaram um cachorro, brincaram com um gato, fizeram alguma coisa com alguém, ou tiraram o sarro de uma pessoa que passou na rua. O que a gente faz, filho? Papai, mamãe, nós não aceitamos que você fez isso. De agora em diante, você vai ficar uma semana sem sair de casa. Aquilo pode ser uma eternidade para a criança. Mas se você não fizer isso, o comportamento dela pode piorar. Se você fizer isso, imediatamente você trata o comportamento dela. Então você põe a mão no seu filho. E o que o filho vai fazer? Ele vai ter que responder positivo. Se ele responder negativo, você vai pôr uma mão mais pesada. É uma semana, passa a ser 2. Passa a ser 1 mês. Se corta os vínculos com o coleguinha que ele gosta tanto, daquele amiguinho dele, você percebe que aquele amiguinho é uma má influência, você tira aquele amiguinho da reta. Todas essas coisas para a criança deve ser muito difícil, sofrível, deve ser triste, a criança chora. Mas se você não fizer isso, você perde aquela criança. Você perde o caráter daquela criança. Então, muitas vezes o pai faz isso, e quando descobre que o filho melhorou o comportamento, que descobre que o filho está mais adequado, o que ele vai tirando a mão? Agora ele vai deixar ele brincar, só que em vez de brincar 2 horas, vai brincar meia hora, 1 hora, até ele ver que o comportamento continua bom, até que depois ele tira totalmente a mão, o filho volta a brincar, não vai mais se comportar mal, não vai mais maltratar os bichinhos na rua, cachorro, gato, não vai mais tirar sarro de pessoas idosas, de pessoas isso, aquilo, outro, não vai gritar, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo outro. Por quê? O comportamento da criança ficou adequado debaixo do governo dos pais. Então a criança aceitou o governo do pai, da mãe, o governo da família, e foi disciplinado. Quando isso não acontece, o pai tem que guardar a criança, proteger a criança, até que o comportamento dela volte à sua normalidade. A gente entende isso nos pais humanos. Acha mesmo que o Pai Celestial não vai fazer coisa desse tipo? Aliás, a disciplina do Pai Celestial é melhor ainda que a nossa. Então, e no caso de Davi, Davi era... Deus gostava muito de Davi. Davi era segundo o coração de Deus. Era segundo o coração de Deus, mas se Deus passasse o pano ali no pecado de Davi, exato, o que ia acontecer? Exato. As pessoas iam falar assim, nossa, mas que Deus é esse? Exatamente. Então, como Deus é justiça, ele tem que... E ele amava Davi. Amém. Não significa que ele não amava, mas ele teve que disciplinar mesmo assim. Amém. Porque, e a justiça de Deus, onde que ia ficar, né? Exato. A justiça de Deus e o comportamento de Davi. Porque se a Deus não aplica a justiça, o comportamento de Davi poderia ficar leviano. Aí Deus perderia Davi. Deus perderia Além Davi. De tratar com Davi também tinha o testemunho do nome de Deus. Né? Exato. E outra coisa, se Davi não muda o seu comportamento, Deus teria que matá-lo. Olha que doideira. Deus teria que remover a vida dele. Queria chegar num ponto, queria cometer o pecado de morte. O que é o pecado de morte? Quando você responde mal ao governo de Deus. Então, quando Deus está... Se humilha nas mãos de Deus. Exato. Então, se humilha, irmão. Se humilha. No caso de Moisés, ele teve que levar Moisés mais cedo. Né? Porque o que Moisés cometeu, para Deus, foi muito sério. Então, Deus deixou Moisés mais um tempo vivo ali, até o povo chegar perto de Canaã. Quando chegou perto de Canaã, ele recolheu Moisés. Ele recolheu Arão da mesma forma. Arão não era para ter morrido. Inclusive, quando tira a estola sacerdotal de Arão, ele morre. Dando a entender que parecia que a veste do sacerdote mantinha ele vivo. Por quê? Mas por que Arão também teve que morrer antes do tempo? Por que Arão, ele teve que falar para Arão subir o monte e expirar, ou seja, morrer? Que Deus ia, né, levá-lo
né? Às vezes eu falo matá-lo, não, palavra muito forte, Deus ia levá-lo. Por quê? Porque Arão fez o bezerro de ouro. Deus perdoou Arão, perdoou, mas ele ficou debaixo da mão governamental de Deus. Em alguns casos, a mão ela é tirada, mas em outros casos, Deus tem que tratar até as últimas consequências. Lembra o irmão de Corinto? Só para finalizar, o irmão de Corinto, o que ele estava fazendo? Cometendo adultério com a madrasta. Ele caiu sob o governo de Deus. A Bíblia fala que Paulo mandou entregar ele para Satanás destruir o seu corpo. Né? Qual foi a reação do irmão? Qual foi a reação? Ele se humilhou, ele chorou. Chegou a ficar tão mal que ele entrou em depressão. A Bíblia fala que ele estava sendo consumido por excessiva tristeza na segunda carta aos Coríntios. O que Paulo fez? Quando percebeu essa humilhação do irmão, essa entrega do irmão, falou, receba de volta, senão esse irmão vai morrer por excessiva tristeza. Confessou o pecado, já está tudo certo, receba, irmão. Então, irmãos, Deus, ele trata, confessemos os nossos pecados e nos humilhamos. Confessar o pecado vai resolver a questão da comunhão. Humilhar-nos diante da mão dele vai resolver o problema da mão governamental de Deus. Que ele vai tirar a mão. Aqui o irmão Atmani, ele dá um exemplo, né? O exemplo que ele dá, assim, é de uma irmã, que era amiga dele, e se envolveu com um irmão, né? Aí ele fala para ela, irmã, não casa com esse irmão, que ele não parece um bom cristão. Ele parece um mau cristão. E ele advertiu a irmã, e a irmã não ouviu. Não gostou do que ele falou. Aí ele não falou mais nada. Ele tá aqui no livro, tá? Só contando a história. O que acontece? A irmã casou. Não deu muito tempo, a irmã mandou uma carta pro irmão Atmani falando, irmão, você tem razão. É muito triste que eu tô sofrendo com ele. Ele tá sendo mal para mim, ele tá isso, aquilo, outro. Eu não sei o que tá acontecendo. Talvez ela podia até estar sofrendo fisicamente, maus tratos físicos com aquele irmão. Aí o irmão Atmani falou assim para ela, irmã, não há mais nada que fazer. Humilhe-se diante de Deus. Porque agora você está debaixo do governo de Deus. Então, irmãos, às vezes decisões nossas vão nos colocar debaixo do governo de Deus. Mas, ao mesmo tempo, amemos a mão do Senhor sobre nós, que vai nos transformar à sua imagem. Aí cai aquela passagem que diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Então, por mais que possa ser dolorida certas coisas, e por mais que a mão de Deus possa ser pesada em alguma determinada ação da nossa vida, amemos a sua mão e amemos o seu governo, porque ele vai nos dar graça para suportarmos. Em algum momento, ele vai tirar a mão. Mas mesmo com a mão dele, saiba de uma coisa, nunca vai faltar a graça de Deus. Então, o perdão governamental é a cessação da disciplina de Deus. Todos nós somos disciplinados, todos. Mas existem certas disciplinas que estão debaixo do governo de Deus, e são disciplinas mais fortes, mais pesadas, que acontece conosco. Nessa hora é a hora da gente aprender a se amoldar ao caráter de Deus. E quando a gente aprender a ter essa moldagem, aprender a ser como Deus quer que nós sejamos, ele vai tirar a mão. Mas enquanto a mão está sobre nós, o que nós temos que fazer? Nos humilhar. Humilhe-se. Humilhar é você quebrar sua cerviz, seu orgulho. Humilhe-se. Humilhar é você se jogar e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Isso é humilhar. E Deus, a Bíblia fala, qual é a promessa que tem, né? 1 Pedro capítulo 5, 6, humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Tá vendo que não é a mão de proteção? Porque se Deus está te protegendo, não precisa te exaltar. Mas o que é exaltar aí? O que é a palavra? A seu tempo. Então tem um tempo. Essa disciplina de Deus tem um tempo. Ao seu tempo vos exalta. Ele vai te levantar, vai tirar dessa situação. Ele vai tirar a mão, ele vai tirar essa pressão, ele vai tirar. Então tem um tempo. Agora, o que você tem que fazer? Se humilhar. Se você não se humilhar, esse tempo não vai chegar. Agora, se você se humilhar, esse tempo vai chegar. Então a primeira coisa, irmão, confesse seus pecados. Segunda coisa, se humilhe. Amém. Amém? Amém. Anderson, deixa eu te perguntar. Acho que no começo da reunião, você falou em questão de perdoar o próximo, né? Isso. Seria mesmo você chegar na pessoa ou você confessar para Deus que está perdoando ele? Confessar para Deus. Mas assim, se a pessoa sabe que você não a perdoa, primeiro, confesse para Deus que você a perdoa. Mas se a pessoa não sabe que você a perdoa, ela se sente presa ainda. Então o ideal Entendi. é difícil, irmão. É difícil passar por isso. É difícil. Eu lembro do Alexandre aí de Piraju.
pastor Alexandre, depois que ele foi irmão da... Esqueci o nome da mulher lá do shopping lá, minha mãe Da conhece. Silvia. Da Silvia. Esse irmão, quando ele se converteu, ele pediu perdão para todo mundo. E perdoou todo mundo. Falei, o que é aquilo que ele tá fazendo? Sabe, ele dobrou um dos joelhos, né? Segurou a mão e pediu perdão. Começou a orar, pedir perdão. Eu falei, Senhor Jesus. Mas aí, no caso, ele pediu perdão. Há casos que você não tem que pedir perdão, há casos que você tem que perdoar. Só que a outra pessoa tem que sentir esse perdão, né? Ela tem que sentir que você a está perdoando, né? Daquele pecado. Então, o ideal seria, em algum momento, você pode orar, Iago, nesse sentido aqui, Senhor, me ofereça oportunidades e me dê ousadia para falar que eu a perdoo. Tá? Há casos que você tem que perdoar, mas há casos que você também tem que pedir perdão. Há casos que você tem que pedir perdão. Mas aí, no caso de você pedir perdão, você pode, primeiramente, pedir perdão para Deus e depois pedir para Ele te dar a oportunidade de você pedir perdão para aquela pessoa. Né? Mas às vezes aquela pessoa não vai te perdoar. Não tem problema. O importante é Deus te perdoar. Agora, quando você não perdoa, aí Deus não te perdoa e você cai debaixo do governo dele. Aí você fica debaixo do governo dele, é ruim. Porque agora é Deus que está apertando você. O que você tem que fazer? Deus, tem misericórdia. Eu perdoo a ofensa dele e peço-te perdão. Perdão é uma coisa muito séria. Tá? E pode nos tirar do reino. Não nos tira do céu, do paraíso, da vida eterna, não tira. Mas tira do reino. Reino é uma coisa, vida eterna é outra. Às vezes, por causa de falta de perdão, ou de não ser perdoado, por termos cometido um pecado e a gente não confessa, a gente pode ficar de fora do reino. Né? Então, a primeira coisa é você tratar isso com Deus. E pedir para Deus oportunidades, que as oportunidades aconteçam para que você trate com aquele irmão. Tudo bem? Tudo certo. Mas começa com Deus, irmão. Se você começou com Deus, você já está dando o primeiro passo. Já está certo, você já acertou. Mas vai além. Tá? Vai além. E que a pessoa saiba que ela está sendo perdoada por você. Às vezes uma mensagem, um e-mail, um oi, um sorriso, depois de uma treta, de uma briga, pode ser amostras que você está dando de perdão para aquela pessoa. E isso já vai fazer muito, vai trazer muito alívio para sua vida. Humilhação e tempo. Humilhação do seu lado, tempo do lado de Deus. Humilhação quando você se humilha debaixo da mão de Deus. E a seu tempo, é quando Deus, no tempo determinado, te levanta. Então se humilhe para que Deus te levante. E Deus te levantará. Esse, a seu tempo vos exalte, é o dia que você é perdoado governamentalmente. Onde você recebe o perdão governamental. Onde Deus cessa a mão sobre você. E existe uma promessa, que se você se humilhar, Ele vai te exaltar. Então, irmão, às vezes a dura dificuldade que temos passado hoje por decisões que tomamos ou por coisas que fizemos no passado, não significa que isso tudo está perdido. Ao contrário, significa que nós estamos aprendendo a ter o caráter de Deus e que Deus vai nos exaltar no tempo devido. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Amém? Desculpe eu ter extrapolado. Espero que tenha Amém. sido de Imagina. utilidade esse estudo que nós fizemos, que o Senhor continue falando mais aos nossos corações. Fiquem sempre à vontade lá no grupo para fazer mais perguntas, para continuar o assunto, se quiserem. E também acessem o site doperegrino.com para outros estudos que a gente possa também estar fazendo. Tudo bem? Nos vemos na próxima, irmãos. Amém. Boa semana. Obrigado. Boa semana para vocês. Tchau, tchau. 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 Deus abençoe a Amém. todos. Amém.